Fala galera, beleza? Ó, na última aula ficaram os exercícios de calorimetria da parte de capacidade térmica pra gente fazer, pra eu gravar aqui pra vocês depois, né? Então, na apostila de vocês de capacidade térmica não tem muita coisa. Então, eu vou fazer os dois exercícios ali que estão propostos logo para depois da explicação. Então, vai ser um vídeo curtinho. Depois eu vou gravar na sequência. O próximo vídeo que vocês vão assistir já é um vídeo de calor específico. E por último, um vídeo um pouco maior com os exercícios de calor específico, tá bom? Então, primeiro exercício aqui é o exercício 1 da página 43, tá? Enquanto tá aparecendo o exercício aí, vamos lembrar só o que é capacidade térmica. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor por variação de temperatura. E a gente pode considerar que a capacidade térmica é uma dificuldade, uma medida equivalente ou associada à dificuldade de você esquentar um corpo. Ou seja, vamos pensar um corpo de alta capacidade térmica. Um corpo de alta capacidade térmica, ele consegue receber mais calor para a mesma variação de temperatura. Ou ele tem uma baixa variação de temperatura para a mesma quantidade de calor, tá? Então isso aí é a capacidade térmica. Vamos lá. O exercício 1 da página 43, ele fala assim, deixa eu só me ajeitar aqui. Ele fala assim, peraí, aqui, pronto. Escreva o que significa as informações dos itens A e B. O item A, ele fala assim, a capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Então, o item A, 50 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Que a cada 50 calorias que esse corpo recebe, o corpo, o objeto como um todo, aumenta 1 grau Celsius. É isso que ele significa, tá? Então, aqui eu posso falar aqui, a cada 50 calorias, todo o corpo é aquecido em 1 grau Celsius. É isso que significa a capacidade térmica, tá? Esse valor da capacidade térmica. Quanto maior o valor da capacidade térmica, por exemplo, 150 calorias por grau Celsius, significa que você precisa de mais energia para ter a mesma variação de temperatura, tá? Tranquilo, que esse exercício padrão do começo da apostila. Já no item B, deixa eu fazer mais para cá aqui. Ele fala assim, o calor específico de certa substância é 0,2 calorias por grau Celsius. Professor, mas nós não vimos ainda calor específico. Não tem problema, já coloquei aqui para adiantar duas coisas. Por que eu faço o C desse jeito, aqui em cima, com esse corte, tá? Por que eu faço assim? Para diferenciar o C maiúsculo, que é o da capacidade térmica, para o C minúsculo, que é o do calor específico. Essa é a primeira coisa que eu faço. Pode fazer sem, mas eu acho que ajuda a deixar desse jeito, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que apareceu 1 grama aqui na fórmula, tá? Então o que significa esta capacidade térmica? Desculpa, esse calor específico. Esse calor específico significa que a cada 0,2 graus, desculpa, 0,2 calorias, 1 grama desse corpo tem a variação de 1 grau Celsius. Então aqui eu estou envolvendo a massa no problema. Na aula que eu passei para vocês, capacidade térmica, alguém me perguntou, professor, mas a massa não vai influenciar na explicação? É o vídeo anterior dessa aula, tá? Eu falei, vai. E quando influenciar, a gente vai tratar com outro nome, que é o calor específico, e é uma abordagem um pouquinho diferente. Então, o que significa 0,2 calorias grama grau Celsius? Que a cada
0,2 calorias, 1 grama, cadê? 1 grama da substância, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar com substâncias, quando a gente fala de calor específico, 1 grama da substância é aquecido. Estou falando aquecido, tá, gente? Mas ele pode ser resfriado. Se você tirar essa quantidade de calor, ele vai, em vez de aumentar 1 grau, ele diminui 1 grau, tá? 1 grama da substância é aquecido. 1 grama da substância é aquecido, né? Ou é o grama. 1 grama da substância é aquecido em 1 grau Celsius. Então já fica aqui mais ou menos qual que é a diferença entre calor específico e capacidade térmica, pelo menos nas unidades. Aparecer uma massa na unidade, a gente está falando de calor específico. Sem massa nenhuma, capacidade térmica, tá? Esse era o primeiro exercício, só tem mais um, tá? Que envolve capacidade térmica, que é o exercício, deixa eu me achar aqui, o exercício 3 da Mackenzie, da página 44. Um bloco metálico de capacidade térmica igual a 150 calorias. 150 calorias por grau Celsius. Não tem massa, né? Então a gente sabe que é capacidade térmica. É colocado no interior de um forno. Este forno atinge o equilíbrio térmico após receber 39 quilocalorias. Essa é a quantidade de calor. 39 quilocalorias. Só que a gente já sabe que quilo vale 1000. Então a quantidade de calor é de 39 mil calorias. A variação da temperatura sofrida por esse bloco na escala Fahrenheit. Opa, temos um porém aqui, um negócio diferente. Ele quer saber a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Só que observem que a capacidade térmica está em graus Celsius. Então eu vou calcular primeiro, né, qual é essa variação, usando a equação da capacidade térmica, em graus Celsius. Depois eu vou transformar em Fahrenheit. Então, ó, capacidade térmica, 150. Quantidade de calor, 39 mil. Dividido pela variação de temperatura. Passo esse termo para cá e esse para cá. Fico com variação de temperatura igual 39 mil dividido por 150. Vou dar aquela simplificada marota, tá? E também vou fazer aquela continha legal na calculadora, né? Porque... Então... cadê minha calculadora aqui? Vou pegar aqui porque aí não tem briga de ficar errando. 3.900 dividido por 15 dá 260. Então, 260 graus Celsius. Essa é a variação em graus Celsius. Para descobrir a variação em Fahrenheit, a gente usa a relação de conversão que nós já estudamos. A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Tá? Aí vai ficar assim, 260 dividido por 5, variação da temperatura em Fahrenheit, dividido por 9. Se você fizer essa divisão, 260 dividido por 5, e depois multiplicar por 9, você chega no valor de 400. Vai ficar bem lá em cima de mim? Vou fazer aqui em cima, tá? A resposta, aqui no canto. A variação da temperatura em Fahrenheit é de 468 graus Fahrenheit. Se fosse Peraí que fica aqui. Se fosse a variação em Kelvin, não precisaria ter calculado, porque a variação em Kelvin é igual a variação em Celsius. Tá? Mas em Fahrenheit não é, teria que calcular. Calculei e a alternativa é a E. Tranquilo, né? Aparece muito mais o calor específico do que a capacidade térmica, pelo menos nos casos simples, assim, diretos. Não é à toa, porque a gente trabalha mais mesmo com calor específico em relação à capacidade térmica. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, comentem aí no vídeo, que depois eu vou olhando os vídeos, eu recebo as notificações e vejo quais são as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, até o próximo vídeo, para vocês logo após esse, né, se vocês estiverem vendo seguido.
E qualquer dúvida, me procurem. Pessoal, até mais.